Alô? Bom, muito boa noite a todos, né? Satisfação aqui em participar desse evento, desses 20 anos da Geografia UER. Parece que foi ontem, né? 2006, estava bem aí, que nós começamos aqui a trabalhar no curso aqui da nossa UER, né? Nós começamos em junho de 2006, né? E eu entrei em dezembro, né? Então já se vão aí 20 anos, né? De muitas ações, né? De muitas ações no sentido de fazer a formação desses professores, né? Então a gente está aí à frente também agora também do nosso Profigel, né? Eu sempre falo nosso Profigel porque ele pertence ao UER, ele pertence aos professores de geografias que estão em sala de aula, né? Aquele professor que está na ponta. Então, o nosso mestrado ele tem como foco esse público, né? De atender aquele professor que está atuando em sala de aula lá na ponta, lá com os alunos, né? Então, nós estamos aí, nós já formamos o nosso primeiro mestre, né? Que é o nosso mestrando Thales, né? Nós temos aqui também o outro mestre, que é o Tony, né? Também já é mestre, então nós já temos, aliás, 3, né? E o Ezequias, né? Então nós já formamos 3 mestres, quem diria, né? A geografia aí da UER, né? Aos trancos e barrancos, mas nós conseguimos aí fazer a adesão a esse mestrado em rede, então nós já colocamos então à disposição da Sociedade Roraimense mais 3 mestres formados aqui, né? E nós estamos aí, né? Nós temos 30 alunos no Profigel, né? Cada turma são 10 alunos, né? Então nós já formamos 3 e a gente está nesse fluxo agora, né? De formar esses profissionais e de colocar mestres em geografia, né? E esses professores que atuam em sala de aula. Eu também estou à frente do nosso PIBID, eu digo nosso também porque ele é uma política pública, né? Nós temos 24 bolsistas, né, da Geografia UER, entre a turma presencial e a turma que está na EAD, né? E nós temos 8 bolsistas aqui na capital, 8 bolsistas no município de Caracaraí e 8 bolsistas em Rorainópolis, né? E nós temos 3 parceiros também que são os professores da educação básica. Então, eu penso assim, né? Apesar dos pesares, a gente está fazendo com que a geografia da UER se fortaleça, no sentido de, tanto na questão da graduação, né? Daquele professor, daquele aluno que está no processo de graduação, e ele é atendido pelas ações do PIBID, e aquele professor que já se formou, né? A gente tem também a especialização, nós não estamos com o aluno agora, mas, enfim, né? E aquele professor que já formou, que está atuando na educação básica, então ele pode atuar no Profigel. Então, eu penso assim, então a UER está de parabéns, né? Nesses 20 anos, a gente tem vários egressos aqui, vários colegas agora, né? Que eram alunos e agora são nossos colegas da educação básica e todos estão de parabéns. Obrigado. Passo a palavra para o professor Eduardo Moraes Albuquerque, diretor de graduação. Boa noite a todos, a todas. É um prazer fazer parte desse evento, mais que tudo celebrar 20 anos do curso de Geografia da UER e o impacto que esses profissionais têm gerado na comunidade roraimense. São 170 profissionais, mais de 170 geógrafos e geógrafas que a universidade formou. E eu falo isso com muito orgulho, porque nós estamos rompendo algumas barreiras e a intenção é trabalhar mais, professor, para que a gente possa fortalecer ainda mais os cursos de licenciatura e o curso de Geografia. Então, vamos aproveitar, vamos continuar tendo orgulho de ser UER, fazendo o curso de Geografia, fortalecer e aproveitando esse quadro docente que é excelente, de altíssima competência. Boa noite. Passo a palavra para o professor Osaí Brandão Mussato para seu pronunciamento. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje, e até porque daqui eu estou olhando e estou vendo pessoas que passaram por nossas vidas recentemente, desde o começo,
desde a mesa, né, passando pelo mestrado e até ver vocês acadêmicos. Então passa um filme na nossa cabeça porque são 20 anos de geografia. Eu me lembro do dia 13 de dezembro, não sei se foi 13 ou foi 14, Haroldo, quando nós tomamos posse aqui na universidade, com 28 anos, e a gente aqui sendo recebido pela UER, formando acadêmicos, e são 170 mais ou menos presenciais, fora a modalidade Parfor, o Tony, quem mais que é do Parfor? A Neila é do Parfor, segunda licenciatura, né? A gente formou gente em Boa Vista, Caracaraí, Rorainópolis, né? Então, assim, a nossa formação, ela, quando pega o pessoal do Parfor, ela vai para mais de 200 e poucos alunos, isso sem falar na especialização, agora com as 3 turmas de mestrado. Ou seja, de alguma forma a geografia da UER tem contribuído para formar, e eu tenho certeza que os nossos egressos, eles estão bem colocados no mercado. Como que a gente avalia a qualidade do curso? Quando a gente olha para o mercado e você vê que os professores estão lá e eu falo, esse cara é da geografia, essa moça é da geografia, esse povo é da UER, foram os nossos alunos. Hoje são nossos colegas que atuam nas nossas escalas, eu também atuo na educação básica, Ana Paula está finalizando o doutorado, gente, é uma coisa maravilhosa. Acho que Daniel já finalizou, está no doutorado também, Daniel? Está no caminhando, né? Já está mestre, professor do Instituto Federal. Então, assim, é você olhar e ver o que você fez. Então, celebrar 20 anos é maravilhoso. E quando a gente pensou nessa mesa, a gente quis justamente fazer ela algo nosso. É por isso que essas 3 pessoas que vão palestrar aqui hoje, elas foram escolhidas, porque representam um pouco dessa caminhada. Então, desejo a vocês uma noite maravilhosa, aproveitem bastante, porque a universidade, ela é isso. Ela é sala de aula, ela é campo, ela é eventos, ela é PIBID, ela é mestrado, ela é envolver. Eu lembro que na minha graduação, alguns colegas falaram para mim assim, na verdade foi a minha irmã, ela falou assim, Solange, ela da matemática, e ela falou assim, estava acabando, né? Passei da universidade, eu falei, maninha, estou vivendo a universidade, porque eu aproveitei. Minha graduação, eu participei de tudo que eu podia participar. Rodei o Brasil participando de eventos. Por isso que eu acho que isso aqui é importante, que é isso aqui que faz você não ser apenas um professor, você ser um professor melhor, porque você tem que comparar. A sala de aula, ela forma bem, mas a prática que a gente vivencia no campo, nas experiências fora de sala, ela nos torna melhores. Então, aproveitem a noite, aproveitem o evento, foi feito com carinho para vocês. Nós estamos retornando, né, Eduardo? A gente passou por um período de pandemia, a gente está retornando, e eu acho que a gente vai voltar a ser uma turma com 3, 4 turmas. Vocês vão ter mais gente para poder dividir esses espaços. Muito obrigado, boa noite. Desfaz-se nesse momento a mesa de abertura. Registramos a presença da professora Elizabeth, uma das primeiras professoras do colegiado em Geografia. Formou esse curso com a gente, bem recebido nesse evento. Professor Daniel, egresso de Geografia e professor do Instituto Federal de Roraima, aos quais agradecemos a presença. Convidamos o professor Haroldo Scacabarossi, doutor em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Ceará, mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento do Centro Universitário Univates, em Lajeado, Rio Grande do Sul, especialização em Meio Ambiente e Políticas Públicas pela Faculdade Catedral, em Boa Vista, graduado em Licenciatura Plena em Geografia pela Universidade Federal de Roraima,
ministra a disciplina nos cursos de licenciatura em Geografia, no curso de pós-graduação e especialização em Geografia, com ênfase em ensino, como também no Profgel. Tem experiência na docência em Geografia, com destaque ao ensino, nos processos de aprendizagem e também em pesquisas educacionais. Coordenador do subprojeto do PIBID de Geografia dentro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência do PIBID, UER. Coordenador local do curso de mestrado profissional em ensino de Geografia em rede nacional Profgel UER. Convidamos para compor a mesa a professora Marimar dos Santos Lima, da Secretaria de Estado da Educação e Desporto, que terá a fala intitulada O Ensino da Geografia na Perspectiva da Escola de Tempo Integral. Possui graduação em Geografia pela Universidade Federal de Roraima, especialização em Geografia pela Universidade Federal de Roraima, tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia Humana e Ensino de Geografia. Atualmente é professora da Secretaria Estadual de Educação de Roraima e mestranda do Programa de Mestrado Profissional de Ensino de Geografia pela UER. Convidamos para compor a mesa a professora mestre Ana Paula Reis Santos Dias, do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima, com a palestra Geografia que Forma, Docência que Transforma, entre o Prescrito e o Vivido. Professora efetiva de carreira do Magistério da Educação do Ensino Básico, técnico e tecnológico, na área de Geografia, no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima, doutoranda em Educação pela Universidade Federal de São Paulo, com pesquisas centradas na formação inicial do professor de Geografia, articulada ao processo de indução docente, desenvolvimento profissional e práticas pedagógicas na Escola Pública Amazônica. Mestre em Geografia pela Universidade Federal de Roraima, especialista em Educação de Jovens e Adultos pelo Instituto Federal de Roraima, e licenciada em Geografia pela Universidade Estadual de Roraima. Exerceu entre 2019 e 2020 a coordenação de ensino do Colégio de Aplicação. Atuou como supervisora do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência PIBID, Geografia UFRR. Foi presidente da comissão responsável pela elaboração da proposta do novo ensino médio no Colégio de Aplicação, contribuindo estrategicamente para o alinhamento curricular institucional às diretrizes nacionais. Convidamos para compor a mesa o professor especialista João Marques Cravo Salgado, da Secretaria de Educação e Desporto de Roraima. Especialista em Docência da Educação Profissional e Tecnológica pelo CEFOR, bacharel em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário UNA e licenciado em Formação Pedagógica para graduados não licenciados em Biologia pela Unifran. Foi bolsista de Iniciação Científica no Reflora, do CNPq, atua no projeto Bases de Dados, Listas de Espécies e Biogeografia das Orcáceas, em Minas Gerais. No Laboratório de Biosistemática e Sistemática Molecular de Plantas no Departamento de Botânica, Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Minas Gerais. Atualmente cursa licenciatura em Geografia pela Universidade Estadual de Roraima, sendo bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência PIBID. Nesse momento, passo a palavra para o professor doutor Haroldo Scacabarossi. Ok. Bom, então vamos dar início aos nossos trabalhos. A gente vai fazer a seguinte dinâmica, né? Nós vamos começar pela nossa convidada, a professora Ana Paula Reis, né? Depois a professora Marimar e, por último, o nosso acadêmico João Marques, tá? Então, os nossos convidados vão ter até 15 minutos, né? Para fazer a sua apresentação e depois a gente pode abrir para as intervenções ao final da fala de todos, né? Isso. Então, aí quem quiser fazer alguma pergunta, então pode fazer ao final das três apresentações.
Tá? Então vamos convidar a nossa colega Ana Paula Reis, que vai falar sobre geografia que forma, docência que transforma entre o prescrito e o vivido. Boa noite a todos. Eu não consigo ficar sentada, pessoal. Eu vou ficar aqui no cantinho. E, primeiramente, eu quero agradecer o convite. Quando eu recebi esse convite, foi assim... Foi um afeto, um afago no meu coração, né? Porque eu sou muito grata a essa casa, sou muito grata aos professores, ao curso, porque aqui que eu me formei, aqui que a minha caminhada se iniciou. E os lugares que eu tenho ocupado, eu faço questão de dizer, eu sou uma egressa da UER. A UER é uma instituição potente do curso de Geografia que consegue transformar vidas, né? Porque além de ser formada aqui, a minha vida transformou também em vários sentidos, tá? E quero deixar aqui um agradecimento especial ao professor Osvair por ter me convidado, por ter lembrado de mim. E em nome do professor Haroldo, meu eterno orientador, quero agradecer a todos os outros professores pelo que fizeram com a nossa turma, pelo que proporcionaram a todos nós, né, caminhar juntos nessa docência que é algo tão complexo hoje em dia, tá bom? Então vamos lá. Quando o professor Osvair me fez esse convite, ele disse assim, eu quero que você fale sobre ser e fazer docente, os desafios contemporâneos na educação básica. E aquilo ficou ruminando na minha mente, ficou ruminando, o que eu posso levar para eles que possa contribuir, levar a refletir de alguma forma. Eu não venho trazer uma receita de bolo, não temos, a sala de aula não é isso, mas eu venho trazer uma forma de pensar que eu consegui construir ao longo da caminhada, né? Que isso passa lá nas aulas com o professor Haroldo, com o professor Osvair, com a professora Márcia, Gladys, todo aquele processo de construção do conhecimento, conseguiram dar uma base para o que eu penso, o que é uma docência hoje. E o que isso faz acontecer na educação básica nesses tempos contemporâneos. Então, quando a gente pensa tempos contemporâneos, atualidade, o que vem na nossa cabeça logo? IA, tecnologias, metodologias ativas, saúde mental dos alunos, né? O que vem mais na cabeça? Indisciplina. Vem tanta coisa na cabeça, mas hoje eu quero promover um pensamento um pouquinho diferente, um pouquinho fora da curva, que foi o que ficou marcado depois da conversa com o professor Osvair. Então, eu trouxe a geografia que forma, a docência que transforma, entre o prescrito e o vivido. Quando nós vamos ler entre o prescrito e o vivido, o que vem na nossa cabeça? Escola, universidade. Primeira coisa, né? Depois, para muitos que já estão em sala de aula, que já está com aquela coisa, planejamento, LDB, DCR, PCN, também vem isso, né? Planos de aula, também vem isso. Mas nós vamos descobrir no final o que é isso, do que eu estou querendo falar exatamente, o que é esse entre o prescrito e o vivido, tá? Então, eu trouxe aqui o pensamento de Freire para a gente analisar que a docência é uma profissão em permanente transformação. O meu atual orientador, ele sempre diz assim, Ana Paula, docência é movimento. Toda orientação ele termina, docência é movimento. E isso vai mudando muita forma de pensar quando eu vou escrever. E é exatamente isso, ó. Os desafios contemporâneos da educação básica, é porque eu estou aqui, né? Vou ficar bem aqui do ladinho da minha colega. Daqui a pouco estou lá no fundo. Os desafios contemporâneos... Estou na tua frente? Não. Se estiver, tu me fala, tá? Da educação básica não cria uma complexidade da docência. Eles tornam mais visível uma complexidade que sempre faz parte da profissão. A contemporaneidade,
ela vem trazer vários elementos. A introdução das metodologias ativas, ela vem trazer o pensar mais atual do fazer docente. Mas nesse fazer docente existe um elemento que ele não muda, ele evolui, ele não sai desse cenário, desse fazer docente. Alguém conseguiria falar para mim o que é? Conseguiria dizer? Qual é esse elemento que no fazer docente ele sempre existe? Um elemento, um sujeito. Freire diz assim: a educação é um ato de intervenção no mundo. Quem que faz essa intervenção no mundo? São quem? As pessoas. Então, a educação, ela tem esse elemento, o fazer docente tem esse elemento, o ser humano. Então, nesse meu pensamento, a complexidade da formação docente, ela não é potencializada pelo uso da metodologia ativa, ela não é potencializada pelo uso das tecnologias, ela é potencializada pelo ser humano, que são as relações que são construídas na sala de aula. Dando continuidade, essa complexidade, ela torna assim bem elevada, porque o professor não executa o currículo, o professor interpreta o currículo diante das realidades concretas. Quem aqui, todo mundo aqui já está em sala de aula? Sim? Sim, né? Então todo mundo aqui foi um professor iniciante. Se você rememorar aí, você vai ver como foi o seu primeiro dia de sala de aula. Eu lembro como se fosse hoje, numa escola privada, toda sargentão, eu queria utilizar até as carteiras alinhadas, porque na escola privada o que eles prezam por disciplina. Não poderia conversar, não poderia ter bagunça. Então, eu cheguei com um currículo na minha cabeça, todo um currículo teórico na minha cabeça, e queria executar. Mas será que aqueles alunos queriam deixar eu executar? Eles querem, na maioria das vezes, eles querem. Então, eu tive toda uma dificuldade. Então, esse ser humano, ele torna esse fazer do fazer professor, do ser professor, muito complexo. E os outros elementos acabam só potencializando. Tardif, para melhorar essa conversa, vou trazer aqui algumas observações do autor Tardif. Ele sempre diz que o fazer docente ele é plural. São saberes disciplinares, são saberes experienciais, sociais, tudo isso mobilizado para tornar um fazer docente. Por isso que o objeto do trabalho do professor são os seres humanos, tá? E aí, aqui é a nossa virada de chave. Quando nós falamos de fazer docente, nós queremos sempre pensar na prática, mas aí nós vamos abrir um parêntese aqui e pensar que é na praxe que o currículo se torna docência. Qual que é a diferença da prática para a praxe? A prática é aquela coisa executada, como se fosse uma linha industrial. A praxe é aquilo que a geografia ela desenvolve. O que a geografia quer desenvolver no aluno? Que ele seja crítico, consiga reconhecer esse espaço e consiga agir com consciência, transformar esse espaço. Então, dentro desse nosso fazer, a praxe ela se encaixa melhor. Por quê? Ela não é um ato vazio. Eu não vou lá só dar uma aula sobre paisagem para aquele aluno. Eu não vou lá só dar uma aula sobre bacias hidrográficas para aquele aluno. Não. Todo o meu planejamento ele vai perpassar por várias habilidades, de modo que essa praxe transforme aquele aluno de alguma forma e você, enquanto professor, também seja transformado. Não é só ir, ele vai
e volta. Por isso que é praxis, tem que transformar. Se não transformar, acaba sendo prática pela prática, e isso não dá certo, né? As pesquisas já têm apontado que não dá muito certo. O currículo é uma praxis antes que um objeto estático emanado de um modelo coerente de pensar a educação. Sacristã é um autor muito conhecido e ele fala muito da questão do currículo prescrito e do currículo vivido. E ele diz que esse currículo, ele só começa a se tornar, a ter ação, a ter vida, quando ele é colocado na realidade das salas de aula. Por isso que o Watts vai dizer já assim: a teoria em si não transforma o mundo. Obrigada, professor. Por que a teoria em si não transforma o mundo? Porque muitos de nós saímos do nosso curso da formação inicial, muitos principiantes, muitos iniciantes. E aí nós saímos com muitas verdades, uma espécie de romantização da docência, e quando você chega na sala de aula, você percebe que aquela sala de aula é um mundo inteiro a ser descoberto, é um mundo inteiro que você tem que aprender, e que se você não se posicionar, aquela sala de aula, abre parênteses, vai te engolir. E quando você tem uma boa base, essa teoria, ela começa a ter um avanço na sala de aula. Agora eu pergunto para você, boa base, onde encontrar essa boa base? Na formação inicial. Tudo começa na nossa formação inicial, quando nós estudamos e colocamos realmente para aprender. Não pense que as teorias, as formas de vivenciar o espaço geográfico você não vai utilizar na sala de aula. Nós utilizamos e muito. Só que esse fazer docente, que é o que eu quero chamar a atenção para você, essa transposição dessa teoria da universidade para a escola, tem um professor no meio, e isso não é um vazio. O professor, ele tem certas crenças, o professor tem certos posicionamentos, e isso vai influenciar de alguma forma essa sala de aula. Acelerar um pouquinho, gente. O núcleo permanente da docência continua sendo o ser humano. Ensinar é trabalhar com seres humanos, sobre seres humanos e para seres humanos. Não há docência sem discência. Freire, ele desenvolve em nós essa consciência transformadora. Não podemos ir para a sala de aula de qualquer maneira e pensar que aquele conteúdo, ele não vai impactar de alguma forma aquele aluno, ele vai. Mas para que haja um impacto, nós precisamos ser conscientes, precisamos parar e pensar de fato nesse aluno. Quando vivi do desafio prescrito, eu vou finalizar minha fala aqui, tinha mais duas, mas eu vou finalizar. E quando é que eu vivi do desafio prescrito? Quando eu vou contar para vocês rapidinho uma experiência minha. Em 2018, eu assumi uma turma do ensino médio, e essa turma era uma turma potente, alunos educados, alunos que em determinados momentos eram bem interessados, muito inteligentes, mas chega um determinado momento do ano, é uma turma apática, você não conseguia, a aula não acontecia, a aula não fluía, a aula não acontecia, é diferente de eu não conseguia dar a aula. O que aconteceu? Conversei com a minha colega mais experiente da nossa equipe, e nós paramos 4 tempos de aula para ouvir esses alunos. E nesses 4 tempos de aula, nós percebemos que os problemas eram diversos. Era ansiedade, expectativas da família que eles tinham medo de não alcançar, pressão do vestibular, comparação que era demais dentro da escola. Turma tal, saiu tantos profissionais, e vocês, vai sair o quê?
Então aquilo ia desenvolvendo uma certa apatia dessa turma. E toda vez que eu chegava nessa sala, eles queriam conversar e eu conseguia dar o que eu tinha preparado dentro do meu currículo prescrito, em torno de 10, 15 minutos. Muito pouco, muito pouco. E aí fizemos essa roda de conversa. Quando identificamos isso, fizemos reuniões com os pais. O combinado era: ninguém vai saber o que aconteceu aqui. E até hoje ninguém sabe o que aconteceu, mas não sabe o que e como aconteceu. Conversamos com os pais, foi uma virada de chave. Uma virada de chave. Porque o vivido, ele acabou desafiando o meu prescrito. Eu queria dar minha aula, eu queria levar eles a conhecer vários outros conteúdos, eu queria dar profundidade, eu queria ensinar algumas coisas do vestibular, mas simplesmente não fluía. Paramos e observamos essa sala de aula de uma outra forma. Se nós fôssemos mais apáticos, nós iríamos seguir e fingir que estava acontecendo tudo de uma certa forma, né? E a ideia não era essa. O currículo prescrito adquire significado na prática. Eu quero finalizar aqui e dizer para vocês, eu estou insistindo muito nesse currículo prescrito e nessa prática, que é para a gente entender uma diferença e para a gente levar para a vida. Essa prática, ela tem que ser transformadora. Pense na sua sala de aula de modo, é a sua contribuição para a sociedade. Essa sua sala de aula, com o seu planejamento, com a sua forma de pensar, com a sua forma de passar aquilo ali, vai impactar a sociedade de alguma forma. Essa minha experiência de 2018, ela provocou um impacto naquela turma e hoje eu consigo visualizar os meus alunos em várias instituições que talvez se eu não tivesse parado aquele momento, deixar o meu currículo prescrito de lado e passasse a ver aquela turma, ler a minha turma, compreender que aquela minha turma é um espaço, compreender que aquela minha turma também é um território e compreender como Lana Calai fala, Cavalcante fala, aquela sala de aula também é um lugar. E se é um lugar, ali tem geografia. E se tem geografia, a gente consegue transformar com muitas estratégias. E aqui eu encerro a minha fala. Obrigada. Tinha mais 12 slides, mas vamos deixar que eu acho que a gente consegue falar a partir das indagações de vocês. Quero agradecer mais uma vez o convite. Um pouquinho nervosa, porque não é fácil falar para os nossos mestres, né? E agradecer mais uma vez o convite e dizer que eu sou muito, muito grata por essa casa, pelo curso, por tudo que nos formou aqui. Obrigada. Ok, queremos agradecer aqui a nossa colega, a professora Ana Paula Reis. Geografia que forma, docência que transforma entre o prescrito e o vivido, né? Às vezes eu falo em sala de aula, né, que às vezes não é aquela prova que vale, aquele seminário, aquela pesquisa, né, mas é o processo como um todo, né? Todo esse processo que vocês estão vivendo aí nas aulas de geopolítica, de geografia física, hidrografia, geologia, né? Cada aula dessa vai semeando uma habilidade, uma competência, né? Que lá na frente você vai utilizar lá em sala de aula. Então, o que vale é o processo como um todo, professor Ana Paula, né? O processo que você está passando nesses 4 anos, né? Ou também na própria graduação, né? Aqueles 2 anos de aulas, de pesquisa, de orientador, de prazos, de cobranças, né? Esse processo é que faz com que o professor tenha novas habilidades, né, e desenvolva as suas efetivas competências, tá? Bom, então agora vamos dar voz aqui à nossa mestranda do Profigel, ex-aluna da educação básica, né, Marimar? Foi ontem, uns 10 anos atrás aí. Enfim, né, ela foi minha aluna na educação básica, né, e agora ela é aluna aqui do Profigel, tá? Bom, então vamos chamar aqui a nossa colega, que vai falar sobre o ensino de geografia na perspectiva da escola de tempo integral. Fique à vontade, professor. Então, boa noite a todos. Fico muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. É uma
uma gratificação enorme. O professor Haroldo foi o meu carrasco lá no Hitler. E hoje nós estamos aqui nesse momento, sabe? E assim, eu vou compartilhar com vocês a minha pouca experiência em sala de aula, são só 5 anos, né? Então, assim, para mim já são mais de 40 anos, porque é um trabalho cansativo. Eu pensei que fosse mais fácil ser professor e realmente é uma tarefa muito complexa, é um trabalho árduo diariamente. Então, aqui eu estou como professora da educação básica, professora de escola pública do interior e em tempo integral, né? Que é um processo ainda mais complexo. Assim, quando a gente fala em ensino de geografia e 2 aulas diárias para você demandar todo um trabalho pedagógico, fica realmente corrido. E assim, no dia a dia nem sempre funciona aquilo que está lá no planejamento. Então, uma escola em tempo integral, a gente tem esse bônus a mais, de fazer com que esse tempo, né, seja estendido, a gente tenha mais trabalho ali para desenvolver com cautela, não só as ações da escola, mas também aqueles projetos interdisciplinares. Então, nós temos esse bônus, digamos assim, né? Se der certo, o mérito é todo nosso, mas também se der erro, a sociedade cobra. Poxa, esse menino está 8 horas na escola, não sabe a capital do Uzbequistão. O que ele está fazendo aí o dia todo? Então, é nos cobrado isso diariamente lá no município de Mucajaí. Como todo bom geógrafo, um mapa de localização, a nossa escola fica ali na sede do município, né? É uma escola de 40 anos de história, então tem muita coisa para contar, é pioneira ali no município. Quando fala Monte Cone ali na sede, todo mundo já sabe quem nós somos e ficamos muito felizes com isso. É uma escola que desde 2017 está com o tempo integral, então assim, é uma loucura e eu vou mostrar para vocês como é que está nesse exato momento. É uma loucura ainda maior. Pois bem, para fazer com que o integral dê certo, né, essa jornada ampliada, a gente precisa de uma estrutura. E nesse momento nós não disponibilizamos disso, né? A escola ela não tem um local ideal para o menino descansar, a escola não tem um refeitório adequado. Então, assim, a gente precisa de uma estrutura tanto da parte pedagógica e física mesmo para fazer com que esse integral funcione. Atualmente, não sei se é por conta do processo eleitoral, mas a reforma saiu esse ano, curiosamente, né? Então, atualmente nós estamos na quadra, naquelas famosas tendas, né? E esse é o espaço que a gente tem para trabalhar. Tem 3 tetos, gente. Tem o teto da quadra, o teto da estrutura e o teto da sala de aula, que é esse aqui, e molha, mesmo assim. Nesse último temporal que teve aí, estava aplicando recuperação, no piscar de olhos estava batendo bem aqui na canela a água. Então, é um processo complexo. Aqui, essas salas são espaços pequenos. Então, aqui é uma turma de 7º ano e aqui está tranquilo para transitar. Mas se você pegar lá a 61, com 34 alunos, a gente não tem esse espaço aqui para ir e voltar. Então, é complexo. Além do que, o isolamento acústico não existe. Então, estou dando aula de geografia, eu escuto aula de filosofia do outro lado é química e no fundo o pessoal da construção. Então, é uma loucura. Eu trouxe aqui imagens tranquilas, porque hoje a gente só vai falar de coisa boa, né? Só para vocês terem um parâmetro do como que está o integral nesse momento na nossa escola. E essa educação do tempo integral é uma corrida contra o tempo. Por quê? Poxa, vocês têm tanta hora, ainda está correndo contra o tempo. Sim, gente. Então, o que se espera de nós, enquanto professores lá do Monte Cone, é que a gente desenvolva tudo isso aqui no aluno. Ele está lá 8 horas, a gente tem que dar conta de tudo isso, e nem sempre esse tempo é hábil para a gente conseguir desenvolver esse trabalho, sabe? Mas nós tentamos. E nada melhor do que uma geografia, né? Como essa ponte da gente tentar relacionar tanto aquele conhecimento que a gente aprende das categorias, dos conceitos geográficos e aplicar isso na prática. Eu costumo aí nas minhas aulas sempre trazer o foco do Mucajaí. Eu sou uma moradora de Mucajaí, então tudo que tem para trabalhar de turismo, de cultura, eu puxo para o meu gancho, que é o município, sabe? E eu não trabalho sozinha. Eu gosto de fazer trabalhos com os outros professores, principalmente de história, meu parceiro, e o de sociologia. E tem dado certo, porque a gente coloca ali o local, o lugar, como protagonista, né? Não adianta eu falar de uma escala internacional se eu esqueço o meu pequeno pouco, né? Esqueço o meu Mucajaí. E aqui, o lugar é minha sala de aula. Então, até
aprendi com o professor, esse aqui, do lado, na aula do semestre passado, que existem N estratégias de ensinagem. E uma delas que eu sempre trabalho nas minhas aulas, estudo do meio, né? Que eu não tinha uma base assim, teórica, conceitual, mas com o Prof. Gel eu consegui despertar esse olhar e olhar assim, a escola para fora daquelas 4 paredes, né? Olhar a escola do ponto de vista do Mucajaí. E tem uma frase que eu achei bem interessante que diz o seguinte: não se ama o que não se conhece e não se protege o que não se ama. Então, quando eu estou trabalhando problemática socioambiental a nível nacional, internacional, eu não desconsidero a problemática, inclusive, do Rio Mucajaí, né? Que tem sido algo ali importantíssimo dos meninos analisarem, é algo que faz parte da identidade deles enquanto alunos e é aquele senso de pertencimento mesmo do lugar. Então, aqui, as práticas de campo, eu sempre costumo bater lá na porta do diretor e da coordenadora, eles já sabem que eu quero sair da escola. Então, não é para não dar aula, é porque eu acho que o geógrafo, o professor de geografia é aquele mesmo que tem bastante protetor solar, chapeuzinho, eu estou aqui de salto, mas a minha botinha não sai do meu pé. Então, é esse profissional que eu quero ser. E tem dado muito certo. Quando a gente explora ali a localidade, as pequenas vilas do município e transformamos isso em projetos interdisciplinares. É algo que os meninos gostam bastante. E isso leva ao que a gente espera do lugar enquanto categoria geográfica, esse senso de pertencimento, de identidade. Os meninos aprendem a valorizar o local, como agir, intervir em alguma problemática que não está dando certo e apresentar sugestões de melhorias, né? E esse aqui é um projeto da Casa da Farinha que eu vou falar um pouquinho mais à frente. E a BNCC diz que esse aluno tem que ser protagonista. Então, numa escola em tempo integral, o menino entra às 7h30 da manhã, sai às 5h15 da tarde, e se você só ficar expondo aula, sem nenhum projeto, as coisas não fluem. Então, essa liberdade que a gente tem de poder fugir da escola, através desses projetos no próprio Mucajaí, tem despertado a atenção desses alunos e é algo que tem funcionado. Isso não vem do nada, tem todo um processo, né? A parte chata é a sala de aula, que eles reclamam, né? Muita leitura, para eles decidirem o que é que vão produzir, se é um videomake, se é um vlog, uma cartilha, para no final isso ser apresentado à comunidade. E a gente socializa isso por meio das feiras, né? Feiras de ciências humanas, feiras do CNT, os projetos técnicos, e é algo que a sociedade cobra. Quando a gente esquece em um bimestre, a feira, os pais vêm na escola questionar: e não teve nada? Vocês não estão fazendo nada na escola, não? E a gente: calma, paizinho, a gente está na escola de lona, tenha paciência. E eu vou apresentar uns projetos que deram certo. Esse primeiro aqui foi uma turma de 3ª série, que nós levamos eles a 2 cachoeiras do município, a Araponga e a Cachoeira Esmeralda, e como produto nós geramos essa cartilha. Informações básicas, não é uma coisa muito científica, não. E deu super certo. No Mucajaí, o roteiro, todo esse processo aqui, gente, ilustração, foi feito pelos alunos, não é IA. Então, sabe aquele tablet do governo? Foi feito lá esses desenhos aqui, pelos próprios alunos mesmo. Pode passar. Esse projeto hoje ele foi escolhido para representar o estado de Roraima em Brasília, no Seminário de Educação em Tempo Integral, é o Vozes do Rio. Então, os meninos elaboraram um curta-metragem sobre o Rio Mucajaí, com cenário, né? A minha parte aqui foi só o cast. Eu não tinha nada de tecnologia, de áudio bom, de câmera, então a gente entra nessa parte, tira do bolso para fazer dar certo. E deu certo, né? A gente foi para Brasília, ficou 2 dias lá no hotel super chique e os meninos amaram. Ali é um projeto com a professora de Sociologia, pontos turísticos aqui do estado de Roraima, é aquilo que o professor Lúcio faz nas aulas dele no dia de sábado. Então tinha menino que, olha gente, Mucajaí vem ali, e tinha menino que não conhecia a orla. Já pensou? Então proporcionar isso para um menino de 3ª série é muito gratificante. Ano passado, nós ganhamos esse concurso de redação
da Defensoria, os 25 anos dela, né? E o diferencial da redação da Ayla foi que ela focou no protagonismo e territórios indígenas. Eu não sou professora de redação, então eu tive ajuda lá do professor para termo de estrutura, e a minha parte mesmo, enquanto geografia, foi só mesmo auxiliar nesse processo, né? Falar da valorização do território, que é o tema ali da professora Márcia, peguei algumas, né, referências de estudo e a gente conseguiu ganhar, inclusive dinheirinho no final do ano. Foi R$2.000, gente, para cada, tá? Foi muito bom. Pode passar. E esse é o projeto da Casa da Farinha. Antigamente no município nós tínhamos muitas casas de farinha e isso tem se perdido. Então nós buscamos resgatar de volta, levamos os meninos, né? Então desde a parte da colheita, ralar mandioca, torrar, os meninos que fizeram. E no final eles reclamaram: professora, essa farinha desse homem é barato demais. O trabalho que dá. Aí eu falei: você está vendo que o preço real do produto não é aquele do trabalhador. E algo que deu muito certo, nós fizemos um documentário sobre isso. Esses são os projetos mesmo de sala de aula. Nós não temos semana de avaliação, como nas outras escolas. Então aqui a atividade era eles gravarem um resumo do bimestre em formato diferencial, que o professor Haroldo já nos passou o bizu ali no semestre, eu peguei e trouxe para a escola. E o professor geógrafo e educador é que ele está para além dos muros da escola. E a geografia em tempo integral, ela nos permite isso, né? Sair da sala de aula, fazer com que esses meninos façam uma leitura de mundo, como intervir, o seu lugar. E Milton Santos diz uma frasezinha que, antes de tudo, nós somos filósofos. E os filósofos são otimistas, porque diante deles está a infinidade. Quem é mais otimista do que o professor de geografia? Ninguém. Então a professora Gladys diz que se a gente não fizer dar certo, ninguém mais dá conta. Então nós somos realmente os protagonistas, né? Somos otimistas porque acreditamos no papel da educação, somos otimistas porque acreditamos no papel da geografia enquanto ferramenta de transformação social, e é esse otimismo que nos faz estar aqui hoje, compartilhando tudo isso aqui. Muito obrigada. Muito bem, queremos agradecer a nossa colega Marimar dos Santos, professora da Educação Básica, né? Falando sobre o ensino de geografia na perspectiva da escola do tempo integral, né? Vários temas que, no caso, foram faladas, as questões que dizem respeito a Roraima, né? A questão do garimpo, a questão indígena, a questão ambiental, a questão de fronteira, a questão da migração, né? E eu acho que esses temas têm que ser debatidos em sala de aula, né? Porque é aquilo que o aluno vivencia no seu dia a dia. Então, você faz essa conexão do conteúdo que está lá no próprio DCR, né? Lá no DCR, existe várias questões a serem tratadas, né? As habilidades, e lá naquela linha, em negrito, diz que você tem que trazer, né, para a realidade do aluno, né? Falar da Amazônia, né? Falar de Roraima. Então, eu penso que estamos no caminho certo, tá? Bom, para finalizar, então, a gente vai chamar o nosso convidado, João Marques, né? Que vai falar, então, sobre a geografia para a vida, o papel do professor na formação cidadã. Vamos lá, João. Fica à vontade. Todo mundo está me ouvindo? Boa noite. Eu não estou tão acostumado com o microfone, chega a ser estranho, mas, de qualquer forma, aqui eu estou como professor de ciências, biologia, mas também como acadêmico de geografia, tá? Então, minhas vivências têm uma relação bem específica com a biologia, mas precisamente a própria geografia, que deu uma amplitude ainda maior para várias relações do espaço geográfico e outras variáveis categóricas, né? Pode passar. No caso aqui é só uma introdução básica sobre a questão da educação, né? Que aqui os professores, os alunos vão ter essa percepção muito rápida, antes mesmo do estágio, tá? É a questão do ambiente plural, dinâmico, complexo, bastante complexo, e a questão das burocracias, problemas estruturais e outras questões de alta demanda, que é o ambiente escolar. Outra relação também que a gente vê são os desafios, né? Seja a questão do ensino-aprendizagem, que sempre tem que monitorar, verificar, tá? A questão diagnóstica, e também questões sociais, as tecnologias também que estão inseridas nesse ambiente,
Principalmente quando a gente fala digital, que eu vou colocar toda a abrangência, tá? Das tecnologias, o celular, a inteligência artificial que chegou de um jeito extremamente rápido e acelerado, e também a saúde mental dos alunos e também dos professores, que é uma pauta que foi citada até um pouco na primeira palestra, tá? Pode passar. Aqui uma introdução também que puxa um assunto que é muito importante falar da geografia, que é uma ciência extremamente interdisciplinar, provavelmente a ciência que é mais interdisciplinar nesse contexto, porque aqui a gente fragmenta a geografia com várias sub-áreas que tem a ver com a estrutura curricular. Aqui eu citei uns pontos básicos, por exemplo, geografia urbana, geografia econômica, geografia da saúde, geografia escolar, biogeografia e etc. Então, aqui esse ponto desse tópico é só para apresentar uma questão da geografia com uma amplitude muito grande de conhecimento, mas também facilidades que o geógrafo e o professor de geografia tem que ter a nível de estrutura educacional, porque aqui é uma coisa muito ampla, interdisciplinar. Ele precisa explicar isso de modo, às vezes, básico, mas também ter esse controle e entendimento de vários assuntos muito complexos, interdisciplinares, porque aqui a gente cita vários contextos, que é do cotidiano do aluno, da idade do aluno, né? Porque aqui tem toda uma lógica do ambiente urbano, econômico, da saúde, que ele vai ter contato, ele consegue explicar a nível conceitual nas aulas cotidianamente. E quando a gente fala interdisciplinar, tem contexto até da colega anterior que apresentou a relação do contato com outros professores. O professor de geografia ele pode pegar um professor de matemática para falar alguma coisa de estatística, alguma coisa de censo, tá? O professor de português e literatura pode falar sobre a questão de estrutura literária, várias coisas que vão ajudar a interpretar a paisagem. O professor de biologia ajuda na parte de biodiversidade, biogeografia e várias outras áreas de sentido. Pode passar. No interesse da minha palestra é ser bem amplo, sim, no sentido educacional, porque é uma palestra que eu acabei criando vários slides e acaba que muitos também são imagens e uma tentativa de criar uma coisa mais ampla, lúdica, e talvez até uma parte de orientação como dica também. Aqui é uma potencialidade bem específica da própria geografia, que é uma coisa que provavelmente os dois tópicos são os mais importantes, que provavelmente é bem pesado para a gente pensar a nível de geografia, que é basicamente educação para a redução de risco e desastre, que é uma coisa que a geografia vai ter que interpretar a nível de entendimento da defesa civil, mudanças climáticas, emergências climáticas, toda uma relação bastante específica. A mudança e justiça climática entra nessa pauta também, porque é uma coisa que o geógrafo entende como uma parte da climatologia e todas as outras abordagens. Então, esses tópicos, né, os três primeiros, ele tem uma relação muito específica que a geografia ela tem, de certa forma, esse domínio. Principalmente quando a gente fala dessas alterações ambientais, toda essa questão antrópica, e em todo o contexto ambiental, social e, né, de certa forma, antropológico. A questão da educação ambiental também é interessante, porque aqui tem artigo que cita isso, né, que a responsabilidade acaba que fica muito em dois tipos de professores, o professor de ciências e o de geografia. Aí tem esse contexto bastante interdisciplinar e acaba ficando muito a nossa responsabilidade. Eu, como professor de ciências também, a visão da geografia, eu vejo que os dois ficaram nesse papel mesmo de educação ambiental, né? E aqui são outras relações que é bem típico da geografia, que é a noção de geopolítica, essa relação de entendimento de realidade local, regional também, tá? Que é extremamente amplo também. Conhecimento geohistórico também, que isso aí vai ser relacionado a cada localidade, cada cidade. Então é muito interessante também que isso aqui já é interdisciplinar, ligado à geografia, à história. A geodiversidade também, que é uma área muito, muito ampla, que vai trabalhar com vários aspectos geomorfológicos de qualquer ambiente, né? Inclusive Roraima tem uma estrutura bastante particular da questão de geodiversidade, variações topográficas, então é uma área bastante interessante. Recursos naturais também extremamente amplo, né? que tem várias coisas. Pode citar até a questão das terras raras, que no caso é um assunto que eu até abordei no estágio também, que é um assunto cotidiano, que os alunos às vezes nem prestam muita atenção, mas é uma coisa que eu acabei usando como proposta em sala de aula. Pode passar. Aqui, no caso, são documentos norteadores, só para citar basicamente o que a gente vê na sala de aula como estrutura, que é a própria BNCC e também o DCR, que vai trabalhar com o contexto de Roraima. É basicamente uma estrutura da BNCC voltada para o contexto roraimense. E é bom sempre dar uma olhada, verificar os códigos, por mais que a gente às vezes dê uma reformulada, crie uma coisa mais contextual, a gente sempre dá uma revisitada desses documentos básicos. Pode passar. Aqui, no caso, como eu citei, alguns artigos, umas coisas que têm relevância, no caso, a educação ambiental, a própria geomorfologia de Roraima, que é muito interessante, bastante particular, em várias estruturas morfológicas, tá? Estruturas bastante específicas também, dependendo da localidade.
questões sociais e étnicas também, que é muito específico, questão indígena, migração. Então, geografia tem um papel muito diferente e bem potencial mesmo para a questão daqui, no caso do Roraima. No caso de tecnologias, é uma área muito interessante, bastante específica também, que é uma coisa que os alunos, às vezes, nunca ouviram falar, tá? Às vezes até sabem do resultado, do produto final, mas muitas vezes nunca tiveram contato prévio, tá? Aqui é só uma indagação básica, ou uma resposta do que é o professor do século XXI, né? Que é basicamente o que ele precisa ser, né? Facilitador da aprendizagem, a parte de orientador e mentor também, a parte de estrutura crítica e criativa, formação de cidadãos conscientes também, gestão da sala de aula, que é a parte também do tempo, das confusões, dos conflitos, estrutura socioemocional também, que hoje é uma demanda muito grande. Sempre tem uma questão de inovação também, porque é uma coisa que é uma demanda, às vezes, individual, mas também, de certa forma, coletiva. Os alunos têm essa demanda, tá? Porque, principalmente, que a tecnologia já faz parte do cotidiano. Inteligência artificial, vídeo, mil coisas. Então, essas novas demandas, uma aula diferente, um assunto diferente, uma abordagem diferente, é uma coisa que a gente, de certa forma, é quase obrigatório ter, né? E a questão apoio à diversidade, porque a geografia já entra nesse contexto sociocultural que vai trabalhar com muita diversidade cultural, gênero, relação de etnia. Então, a questão de diversidade entra muito nesse aspecto. Aqui, no caso, a geografia ela entra nesse aspecto, como eu falei, ambiental, sustentabilidade. Aí tem várias relações que ela pega muito para si, né, como ciências humanas, que é a questão filosófica, antropológica, sociológica e vários outros conceitos, tá? Aqui pode passar. Aqui, no caso, são coisas interessantes que é relacionadas a dicas, tá? Que é a importância do PIBID, a vivência, os estágios que vão formar a gente como aluno e também como professor. A questão também da especialização do mestrado, que tem a questão da construção da formação continuada, que é extremamente importante também, porque aqui é só uma etapa, né? A gente está fazendo uma graduação e, de acordo com o perfil, cada um segue um caminho, mas o professor, de certa forma, como eu coloquei entre aspas, ele é um eterno estudante, porque toda hora tem uma novidade, toda hora tem uma nova estrutura, uma nova postura, uma nova formação. Então, o novo estudante, o eterno estudante, é um fato que o professor tem que ser. Tanto que eu puxo aqui o exemplo, não sei nem quanto tempo, talvez 48 horas, teve terremoto na Venezuela, então tem toda uma lógica de contexto que imediatamente os alunos vão perguntar. Então, essa questão de continuidade, pensamento, de noticiar e prestar atenção na realidade, é uma coisa que o professor de geografia tem que ter muito, né? Aqui, no caso, dicas também relacionadas a prestar atenção na atualidade, novidades, estimular os alunos para essas partes também educacionais, tanto o Enem como também um vestibular, nesse sentido, porque muitos alunos eles não vivenciam, nem imaginam isso. Tem toda uma potencialidade, às vezes uma inteligência, uma facilidade, e às vezes nunca possibilitar na cabeça deles que teriam essa capacidade. Então, o professor também está muito nesse contexto de ajudar, de estimular, de mostrar uma realidade que às vezes o aluno nunca nem imaginou. Ele poderia fazer uma faculdade, às vezes ninguém da família dele fez, então ele tem também esse aspecto. Pode passar. Aqui é uma coisa que eu quis fazer para mostrar várias dicas, tá, para os alunos, tá, que não sabem exatamente o grupo-alvo. Então, no caso aqui, são várias dicas relacionadas no caso do site do IBGE, tá? Aí coloquei os links, mais ou menos, para ficar mais fácil de identificar. Em caso, o próprio IBGE vai ter uma tag que direciona para essas partes, tá? Volta rapidinho, só porque eu falo rapidinho delas. Cada uma delas tem uma lógica, uma potencialidade de dados e arquivos, porque aqui entra o professor de geografia não como só professor usando o livro didático, mas também produtor do seu próprio material. Por mais que a gente não tenha tempo, às vezes uma organização, uma sistemática, a gente consegue criar arquivos que já estão prontos. O Sidra, que é um banco de dados imenso, incalculável. Portal de mapas que dá para trabalhar com mapas, triangular dados, informações. Cidades, que é excelente, que eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Biblioteca IBGE, que tem várias fotos também, coisas históricas. Educa já tem material pronto também que dá para usar como didática. Atlas, a mesma coisa. Então, os dois são praticamente produtos prontos, né? Aqui, no caso, não pode passar, isso aqui é só para chamar a atenção do título, isso aqui é 1954, que mostra umas imagens que eu peguei do próprio site que eu citei, por exemplo, a ponte do Macuxi, outras partes ali que dá para ver a parte esqueci até o nome, Palácio ali, mas aquele arco ali que é parte do monumento do garimpeiro. Aí tirou uma foto bastante legal, que criou esse ângulo, tá?
Aí, esse preto e branco é a própria estrutura da fotografia. Então, isso aqui é uma coisa que dá para usar em sala de aula, né? Que é quase uma parte de curadoria que o professor cria. Então, ele acessa isso, mostra como é que foi o passado, o presente, o que mudou, as cores. Às vezes pode inserir questão de tecnologia, né? Pode passar. Aqui é para mostrar a questão da paisagem também. Lavrado, aqui não dá para ver na imagem ali, mas tem cavalos ali, bem tipos do lavrado, bem pequenininho, não dá para ver, mas na legenda da foto original dava para ver. Parte do Rio Branco, a BR-174, então são fotos bastante específicas de 1994, então, 54, então dá para ter uma dimensão de como é que a cidade era, questão evolutiva, urbanística e também espacial. Então, esse recurso visual é uma coisa que o professor de geografia tem que trabalhar muito, porque muitas coisas que a gente fala conceitualmente é totalmente visual, então é uma coisa muito útil. Pode passar. Aqui, no caso, entra a parte de trabalho, que é uma pauta que também que o professor de geografia trabalha, que é a questão do trabalho. Aqui entra a parte de lapidação, questão mineral, tá? Aqui, no caso, até um lapidador mexendo com alguma gema e fazendo a sua estrutura. Pode passar. Aqui, pode passar de novo. Aqui, no caso 78, já mostra várias estruturas da cidade, tá? A igreja matriz aqui, né? Que já provavelmente tem uma conformação um pouco diferente, não dá para ver muito aspecto urbanístico lateral, tá? Então dá para imaginar que já é uma alteração bastante interessante. Várias fotos bastante específicas de Boa Vista, um período bastante diferente, então dá para visualizar a questão urbana, tá? Pode passar. Aqui, no caso, também a pessoa, que também é muito importante quando a gente fala de paisagem, que a paisagem não é uma coisa só física, da geografia física, mas também social, porque tem uma questão social de interpretação da paisagem, também toda a vivência e alteração ou relação social daquela própria paisagem, tá? Aí aqui, no caso, é uma coisa que eu descobri hoje, quebrei a cabeça para conseguir achar os arquivos, que é do próprio Arquivo Nacional, que é muito difícil achar os arquivos, tem que minerar literalmente. E aqui eu achei um excelente local para achar notícias antigas, fotos, coisas bem precisas. Provavelmente presencialmente isso deve ser melhor ainda, porque você deve ter acesso a arquivos bem específicos, filmes, umas coisas bem específicas, mas fica lá no Rio de Janeiro, né? Pode passar. Aqui é um caso, já pega aspectos cartográficos, um mapa acho que de 34, né? Já mostra bastante coisas específicas dos recursos hídricos de Roraima, algumas relações ali explicando às vezes as divisões, tá? Estaduais também, pode passar. Aqui também já mostra bastante a questão dos recursos hídricos, formações ali de várias estruturas dimensionais de outras regiões ali, talvez Belém, tá? Outras partes talvez um pouco mais relacionadas a estruturas talvez até urbanísticas ali da região amazônica. Outro também que já vai mostrar estruturas dimensionais ali de Boa Vista, explicando às vezes Pacaraima. Então, são mapas bastante antigos, dá para ver até a coloração meio amarelada, que é bastante útil às vezes, usar às vezes para falar de cartografia histórica. Pode passar. E aqui, no caso, são uma coisa que eu também usei, está no estágio, tá? Que é a questão de fontes de dados espaciais, para mostrar algum fenômeno, algum processo, uma dimensão de alguma estrutura espacial, pode ser urbano, pode ser rural, então é muito amplo. Desde uma coisa climática, que a gente pode usar o próprio INPE, tá? O PRODES também, que é a análise de monitoramento de desmatamento, queimadas, e o próprio IMET também, que é a parte de monitoramento meteorológico. Pode passar. E aqui, no caso, uma notícia que eu peguei, que é muito bom também trabalhar com recortes de notícias para citar algum processo, um fenômeno, tá? E citar alguma relação. Aí, no caso aqui, era em 2024, que é a questão das queimadas, que a gente sofreu um tempo atrás, e aqui é o próprio... Pode passar. Aqui, no caso, é o banco de dados, que você entra lá na parte de análise de queimadas e pela data da notícia, mais ou menos, eu triangulei e criei mais ou menos a pluma de queimadas daquele período. Então, isso aqui já foi um recurso pedagógico muito útil para mostrar uma coisa que os alunos também vivenciaram. Muitos alunos lembram disso, que é um fenômeno recente, né? E dá para ver mais ou menos as queimadas. Aí dava para triangular o Brasil, algum tipo de bioma. Então, é um recurso pedagógico muito útil. Então, o professor tem que usar essas ferramentas, porque são todas gratuitas, quebrar um pouco a cabeça ali para criar às vezes, conteúdo que o livro ele nem aborda, nem cita, né? Às vezes ele fala queimadas, mas queimadas em qual ecossistema, qual ambiente? Às vezes é o que é a Amazônia, mas não é o nosso contexto, não é a nossa realidade. Então é muito útil uma ferramenta rápida, tudo gratuito, muito rápido, você consegue dimensionar e triangular uma estrutura de queimadas, como eu fiz, né? Outro também que é olhar para a cartografia, formação de novos mapas, estruturas específicas também, que é um recurso maravilhoso para o professor, que é tanto a cartografia social, como também croquis para trabalhar, às vezes, a estrutura dimensional do ambiente escolar, tanto com as crianças também, como qualquer outra faixa etária. O QGIS também, que é um software gratuito, e também o Google Earth para utilizar, às vezes, com mais facilidade, produtos que já estão ali, como imagem satélite.
O sensoramento remoto também para ver dimensões, várias questões de estrutura ambiental, relevo e outras coisas nesse sentido. Aqui já entra uma parte vocativa, que entra a parte de cartografia também, que já é do próprio site IBGE, que coloca o Brasil no centro do mundo para explicar relações cartográficas, convenções e outras relações que a gente pode trabalhar também na geografia. Pode passar. Outro sentido também inverso, para mostrar a mesma lógica da cartografia, para mostrar que tem uma amplitude, tem uma lógica política, tem uma construção intelectual e social, tá? Pode passar. E aqui também a mesma relação, que tem a ver com uma distribuição de biodiversidade, enfatizando ali bem a região amazônica com um verde muito forte, que é basicamente um nível elevadíssimo de biodiversidade. Então aqui já usa até para a questão da própria biogeografia também, para explicar esses fenômenos da biodiversidade. Então isso aqui tudo é recurso gratuito, que eu peguei do próprio site do IBGE, então é uma coisa que a gente usa. Esse tópico aqui que é muito legal também, que é um site que chama Radio Garden. Então é um site que dá para trabalhar em geografia cultural, a própria geografia em si, que aqui você trabalha com rádio, tá? Então cada localidade ali você consegue triangular e criar acessar os rádios do mundo inteiro. Tanto que aqui não é nenhum vídeo, é só uma imagem. Por exemplo, você poderia clicar em uma região da Rússia, ouvir a rádio da Rússia, da China, da Índia, qualquer lugar. Então aqui você consegue trabalhar em geografia cultural para falar de música, que música é aquela, que rádio é aquela, que localidade é aquela. Então, muito interessante, porque isso aqui estimula os alunos a ter essa relação de curiosidade. Então, é um site gratuito, depois vocês entram nele. Só tem que acessar, clicar em qualquer local do mapa, ele consegue triangular uma rádio. Tanto que um teste que eu fui fazer depois, eu fui lá, a Coreia do Norte estava contando uma ópera, a Índia está cantando uma música bastante específica, a Rússia, a Itália, cada localidade vai ter uma rádio, né? Inclusive aqui no caso, triangulando ali, já era a própria Boa Vista. Então é um site que é um recurso muito útil também, que você pode usar em várias séries, trabalhar com a questão da geografia cultural, pode passar. E aqui no caso é o QGIS, que eu sempre tive fascinação e comecei a treinar bastante. Esse semestre particularmente foi o que eu mais obtive resultados, com as atividades, outras coisas, então o QGIS entrou nesse sentido. Pode passar. Aqui é um mapa que eu fiz para uma disciplina do Josinaldo para criar o mapa do BRICS. Então, foi muito útil para usar isso aqui no estágio. Como tem um produto muito útil, já usei no estágio para explicar o BRICS, explicar a geopolítica, tá? Vários outros fenômenos específicos, tá? Então, foi um material que provavelmente o livro não ia me dar pronto, não desse jeito bem específico. Então, que foi uma produção, né, que eu criei triangulando o BRICS, os países parceiros. Aí já puxa geopolítica, puxa vários assuntos muito pertinentes. Então, isso aqui é um material, né, que a gente chama de questão autoral, que é muito importante o professor dominar e ter essa facilidade e curiosidade. Pode passar. Aqui já é um trabalho de biogeografia, que eu também fiz isso. Usei o QGIS e também um aplicativo para trabalhar a questão de criar trilhas, outras coisas, que é bastante interessante. Porque isso aqui, se, por exemplo, fosse fazer um trabalho de campo com os alunos, poderia criar um trajeto, um ciclo, uma lógica que poderia trazer como produto também, tanto de pesquisa como também uma coisa chamativa para eles. Pode passar. Aqui, minhas considerações finais, né? O papel do professor ele tem que ter essa dinâmica diferenciada, essa curiosidade, né? Que eu falei anteriormente, como eterno estudante, para ele ter uma facilidade, um acesso, até estimular o engajamento dos alunos. Porque os alunos têm hoje um interesse talvez até um pouco diferente da escola, porque eles têm muito mais informação, então hoje talvez seja até um modo de moldar, controlar, moderar esse conhecimento, porque é muito conhecimento hoje, né? Eles jogam na IA qualquer coisa lá, eles têm uma resposta diferenciada. Então o professor ele entra nesse sentido, que eu nem peguei essa pauta, né? Porque senão ficaria mais extenso, fazer fake news, educação midiática, que é uma pauta que está crescendo cada vez mais, talvez entre até como normativa também. Então, o professor de geografia ele tem que ter essas linguagens, essas comunicações com outras áreas, outros professores, porque ele vai ter essa demanda naturalmente, tá? Pode passar. E aqui são as referências que eu usei, né? E é isso, tá? Agradecer. Beleza, obrigado. Ok, agradecer o nosso acadêmico, João Marques, né, pela fala em Geografia para a Vida, o papel do professor na formação cidadã, né. É claro, né, eu penso que o ser docente é mais fácil do que o fazer docente, né. Ser docente, você é docente. Agora, o fazer docente, né, você estimular o aprendizado, né, e ver se o aluno alcançou o aprendizado, que é a questão, né. Então, lá na sala de aula tem várias questões que estão inseridas lá, né? São alunos de diferentes lares, né? Com famílias estruturadas, com lares às vezes destruídos, né?
tem a questão da saúde mental também, do professor e dos alunos, enfim. Então, é um complexo de questões que estão colocadas, né? E fazer essa conexão do conteúdo, né? E fazer com que o aluno aprenda, né? Que é o desafio, né? Esse título desse evento, Ser e Fazer Docente, eu penso que ele é bem pertinente, né? Porque é um desafio nosso, né? Da nossa contemporaneidade. O fazer docente e fazer com que aquele aluno aprenda. Isso é muito difícil, pessoal. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil, né? Várias questões estão naquela sala de aula que você tem lá 35 alunos. Não é brincadeira, né? Só quem está em sala de aula mesmo que sabe o que passa. Bom, superado, então, essas 3 apresentações, então a gente vai abrir agora para os questionamentos, para a mesa. Então, quem quiser fazer pergunta agora, pode ficar à vontade, né? Tanto para a Ana Paula, como para a Marimar, como para o João. Primeiro, eu quero fazer pergunta. Quero ser o primeiro. Primeiro, parabenizar vocês. Eu muito feliz pela presença. E, na sequência, né? A Ana Paula falando sobre o vivido e o percebido. A Marimar trazendo as experiências do professor de fora de sala de aula. Aquele professor fujão, né? Eu tenho algumas atividades que são muito interessantes. E o João trazendo a questão do professor buscando os recursos, a questão da tecnologia. Aí eu quero perguntar para vocês, eu gostaria que vocês falassem, aproveitando o espaço de complementar, é fácil ser professor? Os desafios que o professor encontra hoje, porque a gente tem um público aqui de acadêmicos, temos colegas que estão em sala de aula, mas muitos acadêmicos que estão assim, se lançando para essa jornada. Talvez alguns aqui ainda estão se perguntando se vão realmente encarar a sala de aula, porque eu tinha muita dúvida quando eu era acadêmico, né? Por isso me joguei na graduação. Então, primeiramente, são 3 realidades. Como que ser professora de uma escola de tempo, lá é tempo integral também, né? Mas uma escola federal com mais estrutura, porque a gente viu essa realidade. Ela colocando numa escola que hoje está com água na canela de vez em quando. E o João, que também tem na escola pública, está nas ciências, mas agora vindo para a graduação da geografia. Então, assim, quero que vocês coloquem para a gente, para os nossos acadêmicos, como que é ser professor diante da minha realidade, a minha realidade de sala de aula, com todos os desafios e com as minhas sofisticações, porque dizem que ser professor do Instituto Federal, Daniel, que é do Instituto Federal, sabe disso, da Colégio de Aplicação, diz que é ser o ápice da carreira da educação básica, né? Eu quero que vocês dizem se isso é verdade, é mito ou é fake? É fato ou fake? Mais alguma pergunta? Não? Para a mesa? Professor Tony, vamos lá. Parabéns pela palestra. Parabéns também pela organização. A minha primeira pergunta vai para a professora Miramar, que é muito raro ver uma pessoa tão empolgada assim, com o trabalho, e chega a ser contagiante. E eu lhe pergunto, depois aliás, como manter essa empolgação diante de tantos desafios que você demonstrou aqui para a gente? E a outra, para a professora Ana Paula, quando a pressão do prescrito, ela chega a ser tão forte, a ponto de não só influenciar, mas como fazer o vivido ser aquilo que foi prescrito, como a gente pode sair dessa situação? Não sei se eu fui claro. Tá bom? Obrigado. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Professora Ana Paula. Respondendo aqui o professor Zoaí, isso é mito, pessoal? É mito. Nas instituições federais, nós temos que desenvolver 4 eixos: ensino, pesquisa, extensão e administração.
O que eu percebo de diferente logo assim entre uma instituição federal de educação básica e o Estado? Vou colocar o Estado aqui como um todo. Uma coordenação. Na instituição federal da qual eu atuo, esses espaços de coordenação, o professor ele ainda fica muito fragilizado, porque é o professor que está na sala de aula que vai para essa coordenação, ele não pode sair da sala de aula, fica nessa coordenação e ele não consegue. Não é que o coordenador não é capaz, ele não consegue coordenar de uma forma mais efetiva. E o professor, dentro das suas habilidades, ele vai se organizar. Aí vem a autonomia, que muito se fala, eu tenho bastante, mas em alguns momentos eu gostaria de ter alguém mais perto para conversar, para compartilhar. Isso existe? Existe, mas poderia ser melhor, né? Não é porque é uma sala de aula na instituição federal, mas eu digo assim de uma forma como um todo. O professor, ao longo da sua caminhada, ele vai ter sempre uma turma que em algum momento ele vai se questionar: o que eu estou fazendo aqui? E em algum momento essa turma vai fazer você se questionar: é isso mesmo que eu quero da minha vida? E aí você fica... como é que eu posso dizer? Se sente pressionado pelos desafios, mas no outro dia, não, agora eu vou dar conta, agora vai ser diferente, agora eu consegui a mudança, consegui a solução. Então, ser professor numa instituição federal é muito bom, muito bom. Muitas coisas nós temos, mas também nós precisamos de outras que talvez o restante esteja mais abastecido. Não sei se o professor colega ali compartilha de certa forma. Nós temos muita autonomia mesmo. E a gente precisa ter muita responsabilidade social com essa nossa autonomia, porque senão essa sala de aula a aula não vai acontecer. Coisas simples que, se tem um outro espaço, nós temos, mas precisamos saber lidar. Por isso, essa responsabilidade social que a gente precisa ter. É bom, é maravilhoso, mas tem os seus ônus, muito trabalho também. Não estou dizendo que o outro não tem trabalho, vocês também têm muito trabalho. Mas o trabalho ele acaba sendo potencializado por outros setores, a administração, pesquisa, extensão, nessas outras áreas. É mais ou menos dessa forma. Respondi, professor? Eu respondo o próximo ou eu passo, professor? Pode responder. Como é que é o nome? Tony. Fala novamente só um pedacinho da pergunta. Quando o prescrito ele é tão poderoso que ele consegue superar a questão do indivíduo nessa relação do prescrito com o indivíduo. Olha só, o prescrito ele não pode ter esse poder de superar o vivido. E o bom profissional ele vai perceber em que momento ele deve atuar para não deixar esse prescrito ter esse poder. Porque se nós formos abrir um parênteses aqui, como que essas políticas públicas são colocadas para a educação acontecer? Se você colocasse o professor Haroldo para desenvolver a política pública do PIBID, com certeza não seria como é, né, professor? O senhor faria muitas outras alterações. Então, pensando em prescrito como política pública como um todo, porque vem a política pública nacional e aí ela encadeia uma série de outras coisas que vai impactar a sala de aula, né? Pensando nesse sentido, nós não podemos deixar que esse prescrito tenha esse poder todo. Por isso, mais uma vez, que a nossa prática ela não pode ser vazia, ela tem que ter intencionalidade, ela não pode ser neutra, ela tem que ter responsabilidade, porque aí você vai perceber quando esse prescrito ele está interferindo que de uma maneira não tão
legal nesse vivido desse aluno. Aí você observa nas escalas de aluno com aluno, professor e aluno, formação inicial e etc. Não sei se eu consegui responder. Obrigada, tá, gente? Senhora Marimar. Vou responder as duas em uma só, que eu sou assim, professor Osvaí e o professor Tony. Atualmente, a nossa escola, como eu mostrei anteriormente, ela tem uma logística única, né? E quando a gente fala escola em tempo integral, esse trabalho para a gente recebe uma jornada ainda maior. E assim, quando a gente fala na questão da função social da escola, a gente percebe que no tempo integral a gente assumiu outra função, que é ser rede de apoio. Então, você passa com esse menino 8 horas diárias, gente. Então, você se apega. Uma turma de 34, aqueles capirotinhos lá do 6º ano, na hora que ele chega e você entra na sala, eles vêm correndo te abraçar. Então, é um ato de amor, né? Ensinar é um ato de amor. E se você não faz com amor, então, escolhe a tua profissão, né? E eu acho que a geografia tem esse poder. Se você fizer com amor, eu acredito que dá certo, funciona, e o resultado disso é ver depois que esses meninos olham para você e falam: professora, eu tô aqui na Federal e eu tô fazendo geografia por causa da senhora. Então, é um exercício e eu até me emociono, porque eu sou muito besta. Então, é isso que me faz acreditar na geografia, acreditar na educação e estar aqui hoje. Obrigada. Minha experiência aqui, no caso, entra com uma parte seletivada, então minha percepção, minha realidade é que cada ano eu estou numa dinâmica escolar diferente. Então, por exemplo, eu já dei aula no ambiente normal, sim, né, regime normal, depois fui para uma escola militarizada, depois para uma escola integral e depois normal. Então, essa dinâmica eu vejo como uma lógica positiva, porque você cria um entendimento muito amplo da educação e cada ambiente escolar vai ter uma estrutura diferente. Tanto que ela falou que da integral eu vi essa realidade, dessa lógica, de disciplinas diferenciadas também, tecnologias digitais. Então é uma coisa muito boa, porque você vai ter uma postura de buscar novos conhecimentos para conseguir desenvolver aquela aula. Isso é muito bom, porque no caso eu até citei na minha apresentação que o professor tem que ser um eterno estudante, tem que estudar o tempo inteiro, né? Porque a novidade ela está aí toda hora, uma notícia, uma pergunta, uma indagação, que os alunos vão fazendo inevitavelmente. E, de certa forma, isso é o amor pelo conhecimento, não só como individual, como professor, mas também como parte daquele sistema que é o processo educacional. Porque dentro da escola você vai ter todas as dinâmicas, problemas socioambientais, sociais, culturais ali, a questão emocional, que é uma coisa que a gente trabalha muito hoje, né? Da saúde mental, tanto do professor como do aluno. Então, a escola ela tem essa dinâmica muito particular, cada localidade, cada aluno vai ter sua vivência, sua noção, né? Então, a geografia, como ela citou, eu também falo a mesma coisa, né? Porque, no caso, eu sou professor de ciências, mas como a visão da geografia, eu vejo que a geografia tem uma amplitude muito maior para falar da realidade, porque ela é mais pragmática. A biologia, eu vou lá falar da bactéria, do fungo, do protozoário, ok, legal. O aluno gosta ou não se interessa por isso, mas a geografia eu posso falar de uma realidade muito mais complexa ou particular do aluno. Porque, por exemplo, eu estou falando da paisagem, é uma paisagem que ele vive, que ele tem essa percepção. Ele vive, ele cresceu, ele lembra dos odores, dos cheiros, do que mudou naquela paisagem, tem a questão afetiva, né, que é a própria topofilia, a questão do lugar. Então, a geografia ela puxa muito mais a relação dos alunos, né, do que outras áreas. Às vezes, a área da matemática, o aluno gosta de matemática, mas não vai ter uma afeição, uma conexão muito maior que a geografia. Então, eu coloco até no contexto assim, porque a geografia ela tem esse papel muito forte do contexto da realidade, tanto no sentido local como também regional, né? Porque é muito amplo. Então, a geografia ela tem esse papel, essa facilidade, essas dificuldades também, porque, como ela falou, a geografia ela não consegue ficar neutra, ela tem esses posicionamentos que às vezes é pesado, é difícil, né, no contexto escolar. Então, a geografia ela vai ter essa dimensão, né, de fazer parte da realidade dos alunos, explicar a realidade dos alunos, as dinâmicas econômicas do trabalho. Então, como acadêmico e também futuramente professor de geografia, porque é uma área que eu achei bem mais interessante trabalhar, criativamente, intelectualmente eu vejo isso. Então, minha questão com a geografia é isso. E como ela falou também da questão curricular, eu falo a mesma coisa. A gente sente quando a gente é, de certa forma, travado, limitado, como a gente segue aquilo, às vezes, muito à risca. Porque, às vezes, você tem uma pauta específica da aula e, basicamente, você consegue puxar para outros assuntos, que, às vezes, é muito mais chamativo para os alunos, principalmente quando é contexto.
Porque às vezes, vamos dizer, a BNCC puxa uma lógica, mas o contexto regional, o contexto local, e vai puxar para uma realidade que você vai precisar dar aquela aula. Né? Por exemplo, falar da Amazônia. Beleza, a gente está na Amazônia, mas a gente puxa para uma realidade local muito mais complexa do que a gente está em outra região lá do Sudeste, do Sul. Então, é uma coisa que o professor tem que ter esse dinamismo, essa flexibilidade e essa, de certa forma, preparação cotidiana, porque toda hora ele vai ter uma dinâmica diferente. Ano após ano ele vai ter uma dinâmica diferente, turmas diferentes, alunos diferentes. Então, minha fala é mais nesse sentido. Tá? Ok, mais alguma pergunta para a mesa? Pode ficar à vontade, pessoal. A gente tem até 11 horas da noite para fazer as perguntas. Eles querem lanchar. Ah, você quer lanchar? Lanchar. Será que tem lanche ou não? Tem lanche hoje? Não sei, eu acho que é uma fake news aí que jogaram no grupo. Senhora Márcia, fica à vontade. Bom, então, boa noite, né, a todos e todas, parabenizar aí, que bom vê-la, Raquel, Marimar, e eu quero especificamente fazer uma pergunta para o João, né, então o João, ele é de uma outra área, que é a biologia, e hoje é acadêmico do curso de Geografia, então eu gostaria que você falasse um pouco como é que hoje a geografia, ela vem te dando uma base para a biologia. Na verdade, quando eu escolhi a geografia, entra no contexto que eu sempre senti falta quando eu fazia biologia e quando eu formado, trabalhando com essa área, a falta da relação social, antropológica e também filosófica. A biologia ela não vai cair muito nesse aspecto. Aí a geografia ela entra muito nesse aspecto. Então, eu posso dizer que nos primeiros bimestres tinha uma relação muito naturalista da biologia, geografia física não puxou tanto isso, né? Porque já puxava outras áreas da geografia humana. Mas é muito interessante que cria uma amplitude muito maior de perceber não somente a questão da interdisciplinaridade, porque realmente a geografia ela vai ter uma facilidade para permear várias áreas. Tanto que aquele tópico que eu coloquei, geografia urbana, econômica, realmente ele vai trabalhar com várias áreas. E quanto mais eventos a gente participa, simpósios, eventos, a gente vê que vai ter vários profissionais daquelas áreas que vão, às vezes, não ser geógrafos, mas vão estar inseridos naquele contexto. Eu não lembro que parece que eu estava participando, mas tinha o quê? Tanto de arquiteto, tanto de urbanista, os geógrafos ali, aí cada um tinha uma visão completamente específica do ambiente urbano. Os geógrafos com uma amplitude ainda maior do aspecto social e cada um tinha uma dimensão diferente. Então, a geografia, eu vejo nessa lógica uma contribuição muito, muito grande dessas relações, interconexões. E eu sempre tive gosto por isso, né? Essas relações interdisciplinares, que a biologia também tem, mas a geografia ela consegue ter mais ainda, é bem mais exponencial. Porque a biologia ela não vai chegar no filosófico, antropológico, não vai chegar nesse aspecto. Pode até chegar, mas não tão complexo e aprofundado como a geografia chega, né? Porque, por exemplo, biologia eu não vou falar de relações de poder, não vou falar de geopolítica, que é muito, muito, muito amplo, né? A mudança da paisagem, a biologia não vai falar muito disso. Então, eu sempre tive essas curiosidades que a geografia não sanou, porque tem que estudar infinitamente para ter esse tipo de entendimento, mas é uma coisa que eu sempre tive essa curiosidade, interesse, tá? É isso, tá? A geografia é uma área provavelmente mais ampla possível de imaginar, tá? Mais algum questionamento, pessoal? Colega aqui, vamos lá. Nossa cadeira. Boa noite, meu nome é Thiago, eu sou egresso do segundo semestre, né, de licenciatura em Geografia aqui na UE. E é mais uma curiosidade minha que eu queria perguntar à professora Marimar, né, que ela tem experiência no tempo integral, né, tem mais tempo que ela falou para um aluno. E eu gostaria de saber a questão de metodologia, né, de pesquisa de campo que a senhora está falando aí, experiência, né, vivida. E eu queria que a senhora me dissesse, explicasse, né, para a gente como é que funciona após essa pesquisa, né, um estudo fora da sala de aula, como é que você consegue ver o desenvolvimento do aluno após essas experiências, né? E outra coisa que eu queria saber é quanto tempo de aula, mais ou menos, assim, por semana, por exemplo, você tem um tempo integral. Qual é a frequência de aula que você leva esses alunos? E quanto tempo de aula, tipo, dentro da sala de aula, por exemplo, na semana você tem duas vezes a matéria de geografia? Basicamente isso. Mas é curiosidade mesmo.
Bom, a nossa carga horária ela funciona como uma escola regular. Nós temos 2 horas de geografia, só que no horário da tarde nós temos projetos integradores. Então, o que você faz? Você puxa o gancho para a sua área, porque esses projetos eles são muito amplos, né, professor? Ele conhece bem aqui a realidade. Então, você tenta puxar para a área da geografia, é o que eu faço. Por exemplo, nós temos lá um componente chamado Sociedade e Natureza. Então, é a cara da geografia que só mudou para outro nome. Então, assim, você só amplia esse repertório para o menino e depois converte isso num projeto interdisciplinar que é resultado depois em um produto, né? Então, toda saída de campo tem que ter um produto, porque senão a coordenadora puxa a orelha, né? E aí, Marimar, saiu, fez tudo e cadê o resultado, né? E isso depois é socializado com a comunidade. A comunidade quer saber o que você está fazendo no tempo integral, são horas a mais, então você tem um tempo a mais para trabalhar, só que tem que ter resultado, né? E a gente percebe isso na evolução dos alunos, inclusive na prova do Enem. A nossa escola, depois que o integral foi inserido, né, por mais que tenha ali o DCR, para a gente seguir, a gente faz isso aqui com o DCR, né, para tentar desenvolver o trabalho pedagógico que parece que não bate muito com o que é cobrado no Enem, no vestibular, sabe? Então, quando a gente percebe que o integral, por meio dessas metodologias inovadoras e depois transformar isso em produto, esses meninos eles estão crescendo, que é o objetivo maior de uma educação pública, é levar esses meninos para o ensino superior. E eles estão entrando a cada vez mais. Eu acho que se tivesse uma estrutura, é claro, adequada, bem melhor espaço de descanso, esse integral realmente funcionaria ainda melhor e ainda mais de forma afinca, assim, digamos, né? Eu respondi essa pergunta e ele vai ser o nosso futuro professor, vai trabalhar lá no Monte Cone, me ajudando. Ok, pessoal, então nós vamos encerrar a nossa mesa, já fazendo os nossos agradecimentos, né, a Marimar dos Santos, a nossa colega aqui da Educação Básica, a Ana Paula, ao João, agradecer a presença de todos vocês, docentes, alunos, mestrandos, enfim, a todos vocês. E eu vou convidar o nosso coordenador, o professor Osvair, para fazer o encerramento e chamar para o nosso coffee break. Pode ser? Ele queria perguntar para você se o professor do tempo integral ele ganha dobro. Você não respondeu a pergunta dele. Era verdade. Dizem que o pessoal que trabalha em escola integral ganha o dobro, é verdade. Não. Haroldo, acho que a gente só tem a agradecer, né? A gente só tem a agradecer porque é um trabalho que a gente vem realizando, a gente vem pensando e às vezes o professor, quando ele planeja uma coisa, quando ele pensa, as coisas na nossa cabeça está todo perfeito, né? E nem tudo sai como nós planejamos. E às vezes sai pior, às vezes sai como a gente pensou, às vezes sai melhor. Mas de toda forma, acho que quando a gente consegue fazer, a gente faz a avaliação após o realizado, a gente consegue entender que valeu a pena. Então, valeu a pena esse evento. São 20 anos do curso de Geografia. Não são 20 dias, gente. São mais de 200 graduados, formados. Eu olho aqui nessa plateia, eu vejo meus ex-alunos, eu fico muito feliz, eu vejo os meus meninos aqui hoje no segundo semestre, estou todos bravos comigo porque eu deixei quase todo mundo de exame, vão fazer segunda e terça-feira. Mas assim, é gratificante. O pessoal que fez a maquete também vai falar para vocês a mesma coisa e só agradecer o tempo despendido por estar aqui, dizer para vocês que foi maravilhoso rever os meus ex-alunos, rever os nossos ex-colegas e poder socializar. A geografia ela se faz presente e quando a gente se reúne, a coisa dá boa. Então, agradecer imensamente a vocês e convidar os nossos participantes para um momento de socialização, tá? A gente quer fazer um registro desse momento. A gente tem um painel ali, a gente vai fazendo um painel ali fora, né, Rayandra? Tem um painel ali fora, a gente quer reunir todo mundo, porque daqui a 20 anos a gente vai estar fazendo isso de novo, daqui a 10 anos a gente está fazendo. Então, muito obrigado. Daqui a 10 anos, eu quero...
Eu sou jovem, rapaz. Eu sou jovem. É que eu sou o mais jovem do colegiado. O pessoal é mais velho, né? Tá bom, Haroldo, só 10 anos. Beleza? Muito obrigado. Boa noite. Eu peço que todos assinem a frequência, coloquem para a gente poder mandar o certificado de vocês. E a gente vai para foto e depois para o coffee break. Falou em comida, o povo gostou.